Histórias do Violão nos leva hoje a Natal, Rio Grande do Norte. A convite do maestro português Eugênio Graça, tive o privilégio de tocar novamente com a SESI Big Band. Comemorando 5 anos de existência, um projeto que se solidifica cada vez mais, enriquecendo o cenário musical brasileiro. No encerramento da programação de 2018 com esses grandes músicos, ainda tive a surpresa de encontrar com um amigo que há muito tempo não via. O que é isso que eu tô vendo, essas coisas aqui? Algumas coisas que a gente fez. Das programações? Essa aqui foi o que fizemos há 3 anos, né? Fazer 3 anos. É daquela então. É, dessa aí. Olha. Antiga. Foi legal esse show, né? Não foi, pô. Começou a chover, a gente ficou com medo, você lembra? Aí tinha 16 mil pessoas contadas lá pela polícia militar. 16 mil. Foi, a praça estava cheia até lá no final, lá atrás. Eles contaram, fizeram a contagem para nós e ficou entre 14 e 16. Então. Que legal. Foi muita gente. Foi. E me falaram que a orquestra está completando 5 anos, né? Este ano, 5 anos. 5 anos. 300 mil pessoas que já assistiram aos nossos shows. Que legal. 14 convidados. E você veio para fazer isso? Para fazer a orquestra? Não, eu já vivia aqui. Você já vivia aqui antes? Você mora aqui há quanto tempo? Vai fazer 10 anos. Eu trabalho, eu sou funcionário efetivo do SESC. Eu tenho um projeto social do SESC dentro de uma comunidade que trabalha com cordas, uma orquestra de cordas. Sei. Eu fui contratado para isso. Sério? Aí fiquei, aí a orquestra surgiu depois. Depois já estava cá há algum tempo. 10 anos e aí estamos caminhando. Que legal. Atingindo os objetivos propostos de formação de plateia, incentivo à música instrumental. Agora, por exemplo, a orquestra já tem o público da orquestra mesmo? Tem. Então, a ideia do convite começou para chamar a galera, né? Sim. Aí as pessoas foram gostando, né? Foram saindo dos espetáculos maravilhados e hoje em dia nós temos o público só, se fizermos só nós. Sim. Também. Que legal. Então é muito bom. É curioso, porque o Natal tem um público grande para música instrumental. Sim. Outro dia eu estava conversando com um amigo e disse, eu acho que isso tem uma influência da presença americana aqui da Segunda Guerra Mundial, sabes? Sim. Porque os americanos, foi para aqui que eles vieram, aqui foi o primeiro lugar do Brasil onde teve calça jeans, que não existia no Brasil, chiclete, Coca-Cola, tudo entrou por aqui. E o jazz também. O jazz do americano ele veio mais por aqui, ele entrou muito por aqui. Eles trouxeram os grupos para tocar, as orquestras eles traziam para cá para tocar nos quartéis deles aqui. Sim. Então a galera ficou com um apego à música instrumental aqui. É uma coisa assim meia que não tem uma explicação muito lógica a não ser esta. Sim. Porque tu vais para outros estados vizinhos mais numerosos e não tem tanto público para a mesma linguagem. Aqui tem. A galera curte, pô. O jazz, a música instrumental, a big band, as orquestras. A galera curte. Que legal. O estado não tem tanto movimento musical, mas as pessoas curtem e vão atrás. Amanhã a prefeitura montou um palco na frente da catedral onde a gente vai tocar. Depois que nós terminarmos o nosso espetáculo, vai ter um espetáculo naquele palco. De quem? Valdonos. Mentira! É verdade. Aí eu chamei para ele tocar connosco uma música. Ele disse, claro que eu vou. Aí, poxa, eu adoro ele. Aí pronto, amanhã ele vai ter connosco lá. O Valdonos? É? Que barato. Eu disse. Poxa, que ótimo. Já está confirmado. Ele vai fazer o show depois da gente. Bem depois, lá para as 11 da noite só. O nosso é bem antes e é outro público. Então, e vai ser de surpresa. Não anunciei que ele ia lá participar connosco. Ele é aviador, né? Ele é aviador, paraquedista. É uma onda ele. E tem ele fazendo piruleta? Ele é piloto acrobata, pô. Acrobata e convidado às quadrilhas da fumaça da Força Aérea, Anderson Feitosa. E ele é grande acrobata, pô. Conceituado. É doido. É boazinho demais. Vem cá, que horas que é o nosso negócio? Agora. Ensaio? É. Agora. 7h30? Chegaram.
Todo mundo chegou? Fazemos? Fazemos. Aí eu digo, porra, vai ser assim, assim, assim. Vamos botar um telão, a banda atrás do telão, eu venho, rasgo o telão, a ideia é sair do virtual pro real. Os caras, porra, tá ficando doido. Eu digo, bom, se não der certo, tudo bem, mas se vocês estão achando que tá muito hollywoodiano, deu certo. Aí quando eu ia fazer os shows, eu comecei a ver as mães com o menino no tum-tum. Aí depois ia no camarim falar comigo, disse, olha, meu filho, bota a mochilinha nas costas e fica pulando do sofá. Não, Valdoso, bota aquele DVD e tal. Aí eu conquistei o menino pela parte da aviação, o menino vai ouvir Luiz Gonzaga. Sim. O público do seu Luiz Gonzaga vai assistir Esquadrilha da Fumaça e vai fazer uma miscelânea aí. Meu irmão, isso deu certo pra caramba. Porque ele juntou um pouquinho aquele público que estaria mais do meu pai pro meu avô, chamou a criançada e tal, e aí chega essa história da aviação, chega na cidade com um avião jogando fumaça no céu, não precisa nem... Não precisa nem assessoria de imprensa? Não precisa assessoria de imprensa e nem precisa jabá em rádio. Sei. Não precisa passar na rádio. Chega no... Entendeu? Aí o que acontece? Hoje o escritório vende isso. Sei. O prefeito liga, você quer o show? Sanfona, a banda, o avião, o paraquedas. Tem um combo. Entendeu? Não, eu quero só o paraquedas. Não, eu quero só o avião. Não, eu quero só a sanfona, a banda e tal. Bicho, você escolhe. E aí, numa época de crise dessa, se o cara não botar o negócio dele. Aí, resumindo, juntou o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. E aí pronto. Tu não tem noção como agregou. Sim. Sabe? E é isso que eu te disse, é a sensibilidade. Porque eu também tenho o seguinte, esse é o bom da aviação que eu pratico. Tô afim de tocar, eu vou e toco. Tô afim de voar, eu vou e voo. Não é assim, o piloto comercial. Sei. Você chega de manhã, tem que estar no aeroporto, pegar um avião. É um motorista de ônibus. E da onde veio esse hobby? Chico Xavier vai te explicar. Ah, é? Porque são de outras vidas, cara. Sei. Porque meu pai não gosta, minha mãe odeia. Sei. Ninguém na família. Mas eu sempre sonhei. E ficam preocupados com você? Ficavam mais. Hoje já aliviaram mais. Mas no começo... Não, porque você não voa simplesmente. Você faz malabarismo, acrobacias no ar. É um negócio... Aí me tornei membro honorário da Esquadrilha da Fumaça, é um honoris causa. Sei. Aí, pô, massa isso. Aí o pai e a mãe já ficaram olhando com outros, né? Sei. Pô, que achava que era loucura, que todo mundo acha. Pô, você pegar voar, como você disse, já é uma coisa meio assim, né? Pô, brigar contra a lei da gravidade, que é a lei mais certa que existe. Sim. E você ainda por cima voar de cabeça para baixo, fora do envelope do avião, digamos assim. Meu Deus. Mas não é essa loucura que o povo imagina. Sim. É todo um estudo, tem um curso e tal. A acrobacia foi criada na época da guerra, os aviões para se defender um do outro e tal. Só que essa é a acrobacia da aviação de caça. Sim. E a nossa aviação, que é uma aviação de demonstração aérea, aí ela já é mais com amor, né? Desenhar um coração. Sim, eu vi no clipe. Isso. Aí já é um negócio mais... Quanto tempo tem esse clipe? Que você... 2007. Ah, faz um tempinho já. Tem. Uns 11 anos. Eu vou desde 99.
E salto, tenho 6.000 saltos, também o paraquedas e tal. E interessante dizer, nunca morri.
fica mais uma das histórias do violão. Privilégio de conhecer gente tão talentosa e querida através do idioma universal da música.